Muito bem, estamos de volta com a nossa edição do jornal Gazeta 93. Muito bom dia para você. Aqui você tem um encontro marcado com a notícia Gazeta FM, a rádio do seu jeito. Bem, voltamos neste segundo bloco do nosso Rádio Jornal com participação de uma convidada especial. Está aqui conosco no estúdio a farmacêutica e conselheira federal de farmácia Isabela Sobrinho. Hoje nós vamos bater um papo sobre os riscos da automedicação e também sobre as canetas emagrecedoras que estão fazendo sucesso no mercado atualmente. Chega mais, Isabela, muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Brena. Bom dia a todos os ouvintes da Gazeta 93 FM. Ótimo, ótimo. Bom, muita gente costuma usar medicamentos por conta própria, por isso que a gente viu a necessidade dessa entrevista, desse bate-papo. E muitas pessoas usam sem orientação médica para tratar sintomas ou doenças. E aí eu te pergunto, Isabela, quais os riscos que a automedicação pode trazer à saúde? Bem, a automedicação é o comum, 90% dos brasileiros fazem, do mundo, né? Inclusive eu, você, de algum momento a gente faz. Os riscos mais agravados são pessoas que já têm doenças pré-existentes, né? Doenças crônicas, doenças de difícil cura, né? E essas pessoas passam a tomar medicamentos de forma desordenada. Mas aqueles também que não têm algum tipo de doença, eles podem adquirir com o uso abusivo, né? A gente sempre está orientando e conscientizando a população, porque a gente sabe que lá na frente essas pessoas vão sofrer consequências, muitas vezes irreversíveis. E a necessidade de uma orientação médica com receita, ela é necessária mesmo nos casos aparentemente mais simples, como um resfriado ou garganta inflamada? Sim, porque hoje com Covid, outras doenças virais, a gente não sabe o que a gente tem. Então, um resfriado, ele tem sintomas e sinais diferentes de um Covid, né, de uma gripe. Então, muita gente corre para tomar, por exemplo, um medicamento contra a influenza sem ter a influenza. Como é que você sabe? Porque a gente sabe através dos sinais e sintomas. Então, a partir do momento que você passa por uma anamnese, você passa por um profissional, você sabe distinguir e aquilo que vai ser melhor para você. Uma coisa é você se conhecer. Aquela questão do autoconhecimento é super importante. Você saber que um resfriado ali vai ter uma coriza, tem que você vai estar com congestão nasal, mas a partir do momento que você tem muita tosse, a partir do momento que você tem muita secreção, a partir do momento que você tem febre, aí já é um sinal de que há uma infecção pré-existente. Então, como é que você vai tomar o medicamento certo? Você vai tomar esses Benegriptos da vida para algo que já está viral? Né? Sabemos que o vírus ele leva uma média de 7 dias ali para ficar no seu corpo, mas você tem que combater, né? Combater com alguns medicamentos que a gente chama os paliativos. Então, são medicamentos ali que vão te ajudar a descongestionar, são medicamentos que vão fazer você dormir melhor, mas curar de fato, você não sabe o que você tem. Então, precisa sim de um exame médico, você precisa fazer uma anamnese correta para você saber o que realmente você tem. A partir do momento que você não sabe, que você atira no escuro, você pode estar escondendo já uma doença pré-existente. E aí, no final, vai ser difícil curar, e aí por isso que eu falo da questão irreversível, quando já não tem mais jeito e você vai ter que tratar aquelas sequelas. É aí que mora o perigo. Isso. Qual o tipo de orientação o profissional farmacêutico pode dar na hora da compra de um medicamento? A indicação de um farmacêutico pode substituir, nesse caso, a receita médica em alguns casos? A gente fala, eu prefiro falar que não. Você tem que conhecer aquele paciente. Se ele já é um paciente assíduo da farmácia e você tem o cronograma dele, o acompanhamento farmacoterapêutico que a gente fala, quando eu te conheço, eu sei que você está sempre lá, eu sei as suas doenças crônicas, eu sei o que você tem, aí sim uma indicação responsável. Mas a partir do momento que você vai lá no balcão e você fala só o que você está sentindo, mas eu não te conheço, eu não sei sua doença pré-existente, eu não sei a parte genética, eu não sei aquilo que você pode desenvolver, fica uma indicação irresponsável, porque lá na frente, se você tiver uma consequência vindo do medicamento, porque as pessoas nunca associam os efeitos colaterais, os eventos adversos a medicamento. E tem muito medicamento que causa evento adverso, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá bom. E, Isabela, a gente também está vivendo um momento de ascensão
das canetas emagrecedoras, que são medicamentos injetáveis que provocam a perda de apetite. Ozempic, Mounjaro estão aí entre os mais famosos. Muita gente se pergunta, o uso dessas canetas emagrecedoras é seguro? É seguro quando vem com uma orientação e indicação de um endocrinologista. Aí sim. Mas a partir do momento que eu pego indicação numa academia que eu frequento, uma amiga que toma, um amigo que deu certo, aí já é um problema irresponsável, né? Já é uma irresponsabilidade. Essas canetas, a origem dela foi feita originalmente para o uso de diabéticos, é isso mesmo? Diabetes tipo 2, Diabetes elas foram tipo criadas. 2. Acontece muito isso, a criação de um medicamento, a partir do momento que tem a farmacovigilância que a gente fala, que é quando o medicamento já está no mercado, e você passa a tomar esse medicamento e vê que um dos efeitos dele é outra situação que vai causar benefício. Então, esse tipo de situação acontece muito na farmacovigilância. Pô, eu tomei esse medicamento, me deu um emagrecimento assim forte. Eu tomei para diabetes tipo 2, mas ele causou o emagrecimento. Então, viram que esses medicamentos, semaglutida, que é o Ozempic, né, ele tem como um do seu efeito secundário o emagrecimento, já que ele diminui a digestão, né? O tempo da comida passa mais tempo dentro do seu organismo, então fazendo com que você tenha a saciedade, não tenha vontade de comer mais, né? Mas lembrando, Brena, que a gente fala muito das canetas, mas também existem os comprimidos. Esses comprimidos também causam que também tem a mesmo princípio ativo, elas também não são só canetas, também tem a forma de comprimido, tá? E quem pode usar essas canetas emagrecedoras, esses medicamentos, quais exigências para adquiri-las? Não pode só chegar, eu quero usar Isso. e pronto. Como eu disse, ele é um efeito secundário, mas hoje, ele já está voltado para o emagrecimento, né? Então, antigamente, você tomava aqueles outros, o Victoza, logo que surgiu, né, o Victoza, então era todo dia que você tinha que tomar. A partir de agora, com a tecnologia, os medicamentos vêm com mais comodidade farmacoterapêutica que a gente fala, né? Então, uma vez por semana, e dependendo da dosagem, você começa com meio miligrama e vai aumentando conforme necessidade para 4 semanas, mas isso tudo com indicação médica. Então, você tem que ter essa doença crônica, que é o diabetes tipo 2, ou no caso de obesidade, você tem que estar enquadrado, ter um IMC que lhe enquadre para a obesidade e com certeza vai ajudar. Quem não quer chegar no verão, tá bem magro, esguio, mas a questão é a responsabilidade. Por quê? Porque hoje já tem dados que o uso desse medicamento pode causar pancreatite severa. E tem muita gente desenvolvendo pancreatites. Por quê? Toma o medicamento por conta própria, aumenta a dose sem necessidade. Esse aumentar de dose faz com que o seu trabalho, porque ele é o quê? Ele é um análogo GLP-1, ele imita um hormônio natural do seu organismo, que é o glucagon. Então, ele faz com que diminua ali os níveis, mantenha os níveis de glicose no sangue, tudo certo. Se você toma sem uma necessidade, sem o seu corpo tá com algum problema, você faz o quê? Com que o seu organismo trabalhe muito mais. E ele, claro, a gente sabe que esses nossos hormônios são produzidos pelo nosso pâncreas, é um órgão vital do nosso organismo. Então, a partir do momento que eu sobrecarrego esse órgão, eu estou fazendo com que ele inflame posteriormente, que é a pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas. Então, são essas consequências que vem. Agora, quando você vai num pronto atendimento ou numa urgência, você não vai falar, olha, eu tomei, eu apliquei em mim, então você só fala que está sentindo uma dor, né? E aí, quando descobre que é uma pancreatite, sabe Deus o que causou. Então, depois que você vai investigando, sabendo, e aí você vê o quanto que é perigoso esses medicamentos quando tomados de forma irresponsável. De modo geral, a regra, então, é não fazer automedicação, certo, Isabela? Certo, não fazer. Não fazer, até porque esses medicamentos, eles têm doses variáveis, né? Então, como que você vai saber? Cada caso é um A caso. posologia, cada caso é um caso. Então, você vai ter que tomar uma semana, 2 semanas, 3, por quê? Você tem que acompanhar a pesagem, você tem que acompanhar os seus níveis, as suas enzimas, se estão TGO, TGP, a questão do fígado também.
né? São órgãos vitais que a gente precisa ao longo da nossa vida. Esses órgãos vitais que a gente fala, a partir do momento que nós vamos envelhecendo, eles são primordiais. Então, se eu já desgasto esses órgãos, se eu já coloco diversos medicamentos sem necessidade, eu faço com que esses órgãos trabalhem sem necessidade e que faça mais tarde, né, tenha problemas. Então, hepatites medicamentosas, que muita gente não associa, mas o medicamento pode causar sim hepatite, e que é uma inflamação do fígado. Né? Então, se você não cura, se você não trata direito esses órgãos, eles levam à falência. Né? Quem é que quer fazer um transplante de órgão? Né, sem necessidade, que aí eu falo, não veio de uma doença, veio porque você, de uma forma irresponsável, mais uma vez, sobrecarregou aquele órgão. E a gente fala assim, Brena, porque parece assim, eu tomo esse medicamento, nunca aconteceu nada, minha mãe toma há 20 anos. Gente, esse tipo de doenças, elas vêm a médio e longo prazo. Não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Então, por que a gente não pode prevenir? Por que você não toma? Se você realmente tem necessidade, procura um endocrinologista, procura um médico, tem orientação, procura o seu farmacêutico para tirar as dúvidas sobre esse medicamento, como que toma, se é com estômago cheio e vazio, se eu tenho indicação, como é que é idoso, criança, cada pessoa é um caso. Lembrando que essas canetas proibidas para gestantes, que estão amamentando, pessoas que já têm predisposição ao câncer, né, pessoas que já têm tendência a pancreatite, enfim. Então, a gente fala muito assim, com muito cuidado. Observe o seu corpo. Então, tem muita gente, por exemplo, que está tomando, né, aplicando a caneta e engravida no meio do tratamento. Então, parar imediatamente. Então, muitas vezes nem sabe que está grávida. E aí continua tomando, e continua colocando a culpa nos sintomas, ao medicamento, enfim. São muitos os riscos, né, Isabela? São muitos os riscos. Então, ninguém quer que você pare num leito de hospital por conta disso. Então, procure se prevenir, procure se cuidar. Eu acho que a informação, isso aqui que vocês estão fazendo, é primordial. É a gente levar a informação às pessoas, sabe? Você não está naquele grupo da modinha, não se preocupe. Não se preocupe. O que conseguir um corpo ideal, adequado, isso muito está ligado ao que a gente consome, principalmente nas nossas redes sociais. Né? O importante, gente, é ter saúde. Saúde é assim, eu acho que é o nosso bem mais precioso da vida, é a saúde. Disse tudo! Muito bem, Isabela. Nosso tempo chegou ao fim. Passou rápido, né? Mas nós agradecemos muito a sua participação, seus esclarecimentos valiosos aqui no Jornal Gazeta 93 e desejamos a você um excelente dia, viu? Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição, eu trabalho muito com saúde e orientando as pessoas. Os nossos colegas farmacêuticos também estão à disposição em qualquer farmácia que você entrar, tem um farmacêutico para lhe atender, então consulte sempre um profissional. Muito obrigada! E você do outro lado acabou de ouvir uma entrevista com Isabela Sobrinho, ela que é farmacêutica e conselheira federal de farmácia. Para se manter bem informado, continue sempre sintonizado nas ondas da Gazeta FM.